significa alegria que vem do Pai. É uma diferença. Os próprios nomes têm significados diferentes. E ela vai em direção a Davi. E a palavra de Deus diz que ela encontra com o rei Davi. E quando Davi vê aquela mulher, Davi vai ao encontro dela. Imagino eu cingido com a espada. Ele estava nervoso. E ele era, lembrando aqui para nós, ele era homem de, Davi era homem de, mas se descesse a espada na casa de Nabal, Davi manchava as mãos dele com sangue e cometeria um grande pecado. Por quê? Porque a vingança, você que está com um espíritozinho de vingança, muitas vezes vem orando errado, o espírito está em você, eu vou, se eu puder, a vingança não pode vir de você. É o aprendizado dessa mensagem. Ah, pastor, mas me machucaram tanto, pastor, eu estou ferida. Ei, mas a vingança não pode vir de você. É a palavra de Deus que diz, quando vocês estão entendendo, a vingança não pode vir de você. E Davi estava desse jeito, disposto a vingar o mal que Nabal tinha feito aos seus homens e a ele próprio. E aquela mulher, ela, quando vai ao encontro de Davi, o que ela faz? Desce do alto, desce do jumentinho. A mulher de Deus, que quer receber bênçãos de Deus, eu estou falando para as mulheres nessa noite e homens também, tem que descer do alto muitas vezes. E o que ela faz? Desce do pedestal, desce. Ela achou ainda que não estava bom descer, e Davi na frente dela com a espada na mão, pronto para executar, porque se ela não tivesse tomado atitude, o pastor Oswaldo completou aqui, ela e a casa dela e os filhos dela morreriam, todo mundo ia morrer. Mas sabe por que eles não morreram? Porque justamente ela tomou uma atitude. Você é responsável pelas decisões e pelas provisões e bênçãos de Deus dentro da tua casa. Então ela desce do jumentinho, e como não bastasse isso, ela se prostra na frente de Davi, se ajoelha com seu rosto no chão. Sabe o que é interessante? No verso 24 que eu li, para quem está acompanhando, a palavra de Deus diz que ela lançou-se aos pés de quem? Davi. Mas na hora de falar e de pedir perdão, ela não pede perdão para Davi. Ela usa uma expressão, e se você olhar na tua Bíblia, está Senhor com letra maiúscula. Ela vai falar com o papai do céu, e ela diz, e lançou-se aos seus pés, e disse assim: ah, Senhor, Senhor, Senhor Deus Todo-Poderoso, e diz assim: meu e minha seja minha transgressão. E ela começa a fazer uma oração, e quando você começa a orar, Deus começa a mudar cenários. E Deus diz para mim aqui, que vai mudar cenários aqui nessa noite, através da oração. Deus vai mudar cenários dentro de casa. Deus está agindo dentro da tua casa. Deus mudará cenários dentro da tua casa. Deus vai te surpreender. A surpresa de Deus esperando por ti. A surpresa de Deus esperando por ti. É Deus que fala aqui nesse lugar.
Estava na frente do vingador, aleluia. Será que Davi agora tinha condição de passar a espada no pescoço de Abigail? Mas ela não faz isso, ela não teme aquele que está na frente dela, ela se ajoelha perante ele, mas ela fala com o Senhor. Quantos entendem o que Deus está falando aqui? Olha, ajoelha perante o problema, mas ela fala com quem pode resolver o problema, com quem podia mudar o coração de Davi. Ela não fala pedindo perdão a Davi, mas ela fala com quem tem poder, e o poder é dado ao Senhor, e Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Falou com quem podia fazer algo, com quem podia entrar no coração de Davi. E quando ela fala, e lançou-se aos seus pés, fez uma oração, e ela começa a dizer sobre o esposo dela, e ela começa a dizer todo o jugo desigual que ela estava vivendo. Jugo desigual, jugo desigual. Meu Senhor, aí se referiu a Davi, com letra minúscula, não faça esse mal, não faça esse mal. Olha o conselho, ele é filho de Belial. Filho de Belial quer dizer assim, na expressão hebraica, ele age como um louco, ele não consegue ter sensibilidade espiritual. Tem pessoas que são assim, irmãos. Deus está falando comigo aqui, você está vivendo um problema desse. Deus falando aqui. Tem pessoas que não têm sensibilidade espiritual. Vê você todo dia indo para a igreja, mas não tem coragem de ir com você. Vê você todo dia orando, mas não quer orar. Não tem sensibilidade espiritual. Mas o Senhor pode mudar o quadro, o Senhor pode mudar a situação. E ela vai falando o jugo que ela estava vivendo. Meu Senhor, esse homem é filho de Belial, esse homem age como louco, nada tem no teu coração, a não ser as suas possessões. E Davi está olhando para ela, aí ela começa a dizer assim, agora, eu te dou um conselho. Em outras palavras aqui, ela diz assim, agora pois vive o Senhor, e vou te dar um conselho, não suje as tuas mãos com os sangues desse, falando a Davi, e diz assim, porque eu sei, olha que coisa interessante, que o Senhor, falando de Davi agora, tem feito as guerras de Israel, e Deus, o Senhor, tem lhe dado vitória. Olha, irmãos, olha só o testemunho que ela dá a um homem irado. Não toque nele, não precisa tocar nele. Depois vocês vão ver, quem vai tocar nele é Deus. Não precisa tocar nele, porque o Senhor tem te dado vitória. Olha aí o Deus falando, não toque nela, porque o Senhor tem te dado vitória. Você não vai entrar em justiça, coisa nenhuma, porque o Senhor tem lhe dado vitória. Aleluia. Deus. Glória, glória. Quantos sentem que Deus está nessa casa falando? Para quê? Se o Senhor tem lhe dado vitória. E disse assim, e há de ser que chegará o dia. Olha só. Há de ser que chegará o dia. Abigail aconselhando Davi, em que se tornará chefe sobre Israel. Irmão,
Tem pessoas que perdem a bênção na linha de chegada, pastor Edgar. Tem pessoas que perdem a bênção na linha de chegada. Oh Deus, suportou tantas coisas, e agora você já pode ver o final, e eu posso ver aqui pela fé escrito vitória, aleluia, para você, vitória. E Davi estava prestes a perder a bênção dele, o conselho sábio. A palavra de Deus diz em Provérbios 14, verso 11, se não me falha a memória: a mulher sábia faz o quê? Faz o quê? Faz o quê? Edifica. Olha a responsabilidade que você tem, mulher, aqui nessa noite. A mulher sábia, ela edifica, mas a insensata destrói. Então, Davi passa a entender o conselho daquela mulher sábia, de bom entendimento. E tem uma coisa: Nabal só era o que era, rico como era, porque eu imagino Deus usando aquela mulher na vida dele. Se tinha uma coisa boa que Nabal tinha, era a esposa dele, que Deus usava ela. Que Deus usava ela. E depois diz assim: chegará o tempo de ser chefe sobre Israel, falando de Davi. Aí, olha o que o rei disse, nós já estamos terminando. Olha o que o rei disse, Davi: então disse Davi a Abigail. Para você que acompanha, no verso 32, ele começa a adorar o Senhor pela vida de Abigail, e ele diz assim: bendito Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Deus envia pessoas para ajudar você, Deus envia pessoas para aconselhar você. Não haja quando está furiosa. Ah, meu Deus, Deus está falando aqui comigo. Ah, eu vou separar, eu vou separar, eu vou separar, eu não aguento. É Deus falando aqui. Eu não vivo na casa de ninguém, não. Não passa por quê? Não haja na fúria, aplaca a tua fúria. Antes de tomar a decisão, pergunta ao Senhor Todo-Poderoso qual é a sua decisão. Oh Deus, coloca a decisão nas mãos de quem pode te dar a resposta. A palavra de Deus diz: não tome nem se apresse em tomar decisões que venham se arrepender, decisões precipitadas. Aplaca a tua ira nessa noite, aleluia, assim diz o Senhor. E ouve a voz do Espírito Santo. Aí Davi então começa a adorar a Deus, e eu finalizo, e ele diz assim: ó mulher, aleluia, olha que valor que ele deu para Abigail. Tem homem que não ouve a esposa, está recebendo um conselho, homem que não ouve a mulher, e está desprezando. É por isso que muitas vezes se decepciona, porque muitas vezes elas falam com a gente, e nós, seja tardio no falar e apto para ouvir. Não ouve de jeito nenhum. Imagina agora, se o rei Davi não tivesse ouvido a Abigail. Imagina a situação. Aí ele disse assim: ó mulher, 33, e bendito seja o teu conselho, e bendito seja tu que hoje me livraste de vir com sangue, e de que a minha mão me
salvar-se. Ele agradece a Deus por ter enviado ela e agradece a ela o conselho de sabedoria. O restante da história, que nós já vamos orar, diz o seguinte: o restante da história diz que quando ela voltou, Nabal estava dando a festa, banquete. Quando ela foi levar as ofertas para Davi, ela não falou com ele. Ele não ia deixar, simplesmente por isso. Não ia deixar, não é verdade? Se ele falasse, não, eu vou levar isso aqui para Davi, ele não ia deixar ela sair de casa. Ô mulher, às vezes você padece porque você não tem estratégia. Você não sabe falar com seu esposo, entendeu? Tem que ter estratégia, ou como agir em determinadas situações. Você sabe, Deus tem te dado as armas certas. Uma mulher sábia, ela consegue tudo que ela quer com o esposo. Claro que aqui eu estou falando num plano de um esposo de Deus, né? Não era o caso de Nabal aqui. No caso de Nabal, ela saiu sem falar nada. Quando ela voltou, a Bíblia diz assim que aí ela falou. Aí ele ficou em estado de choque. A Bíblia usa essa expressão. Em outras palavras, petrificado. Estado de choque. Estado de choque. E ele ainda depois de 10 dias, morreu. Depois de 10 dias. E sabe o que a Bíblia diz? Que foi o Senhor que o feriu. Não precisou Davi encostar a mão nele. Fique de pé nesse instante. A oração pode muito em seus efeitos, né? Eu sei que Deus tem falado conosco aqui. Aleluia. Eu quero convidar você que está toda segunda com Deus aqui, né? Você também que está vindo, mas que sentiu que Deus falou com você, e você que está fazendo a campanha aqui, vem aqui na frente nesse momento. Os obreiros vão ungir com óleo aqueles que estão enfermos. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Quando vejo meu céu todo escurecer e as nuvens negras